A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. O título diz: A cura de um paralítico de Betesda. Vamos fazer a leitura responsiva, a leitura dinâmica. Eu leio os versículos de números ímpares, os irmãos leem os versículos de números pares. E assim sucessivamente nós vamos até o fim, que é o versículo 14, é o versículo 15 no caso. Bom, então vamos lá. O título é A cura, não é, como disse, de um paralítico de Betesda. Amém, Jesus? Então agora nós damos toda a atenção à palavra de Deus. O Espírito de Deus está no nosso meio. Uma das coisas que Jesus falou, irmãos, foi que Ele estaria conosco por toda a vida, até a eternidade. Se eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até que tudo seja consumado, Jesus está presente. Isso é importantíssimo. Tá? A seriedade com que se ouve a palavra de Deus toca o coração de Deus. Nós sabemos que, infelizmente, há muitas pessoas que são zombadoras, escarnecedores, estão no meio evangélico. Há pessoas que estão simplesmente a título de coisas materiais. Enfim, vamos mostrar a Deus, né? Vamos nos apresentar Ele com o coração realmente aberto para ouvir a palavra e praticar no nosso dia a dia. Então vamos. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Irmãos, uma observação aqui nesse versículo, já de imediato. E Jesus vendo este deitado e sabendo... A princípio, quando você observa esta passagem bíblica, bom, foi o primeiro encontro de Jesus com ele. Mas Jesus é Deus. Ele já sabia tudo da vida desse homem. No momento em que nós chegamos a Jesus e o conhecemos, irmãos, Ele já nos conhecia antes de nós existirmos. E nós sabemos pela palavra de Deus que o ser humano foi e é um plano de Deus. Deus criou o ser humano dotado de uma capacidade tão esplêndida, tão espetacular, que antes de Deus criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O ser humano foi criado para ser a imagem de Deus. Não para estar deitado, não para estar prostrado. Quando digo não para estar deitado, significa não para estar com a vida parada, não para estar prostrado ou pasmado diante de problemas e lutas. Mas tem muita coisa aqui para nós vermos, muita. Se você é uma pessoa simples de coração para ouvir o que a palavra de Deus diz, então nós vamos, com certeza, alcançar um crescimento espiritual em tudo que nós vamos receber, não só dessa passagem bíblica. Mas nós temos aos domingos ouvido bastante sobre um entendimento sobre fé. Mesmo que a palavra propriamente dita fé não seja pronunciada em todo o tempo nesses domingos, mas o fator principal é esse, porque fé, diz o Espírito Santo, que é um fundamento firme. São fundações daquilo que se espera. Quando se ouve a palavra de Deus com o coração aberto, irmãos, algo sobrenatural acontece. Uma comunhão com o próprio Criador. É o próprio Deus falando. Esse é o primeiro ponto
que vai realmente tocar o coração de Deus, para que Deus continue dando atenção a essa pessoa, ou ela possa até ser deixada de lado por desprezo, por não ter lhe dado a devida atenção. Então Jesus, ele sabia que esse homem estava nesse estado há muito tempo. Deus sabe tudo da tua vida. Você não precisa ficar ansioso com nada. Se você está assustado com alguma coisa, se você está ansioso, ansiosa, Deus sabe tudo. Você está diante do Espírito Santo, acalma o seu coração, porque com certeza absoluta Deus dá uma atenção especial a cada um que chega diante dele. Então, continuando, agora o versículo 6 é seu, vamos juntos? E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Como disse, irmãos, nós temos muitas coisas aqui a ver, muitas coisas, muitas mesmo, para um entendimento, para muitos momentos da nossa vida. A palavra de Deus é a essência da sabedoria. Ele é Deus, o Senhor é Deus. Se isso veio para a Bíblia, é porque Deus quis nos revelar, não só no contexto a cura de um paralítico, mas os detalhes que nós devemos observar. Então, irmãos, bom, primeiramente, esse homem não tinha condições de locomoção, precisava de ajuda, visto o fato de ele dizer, quando Jesus chegou, ele disse: não tem ninguém que me jogue no tanque. Era um tanque, diz que um anjo descia do céu, mexia ali as águas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque, ou caísse no tanque, ou se jogasse no tanque, ficava curada com o movimento das águas. A respeito disso, irmãos, eu contemplo da seguinte forma, tá? O Espírito Santo em várias passagens bíblicas é simbolizado como águas. E o Espírito Santo é Deus. E Deus não fez o ser humano para ficar com a vida parada, estática. A vida não anda, a doença não acaba, os problemas não se resolvem. O que está faltando? Muita gente aceita Jesus, irmãos, mas infelizmente dá só aqueles primeiros passinhos. Aceita Jesus, entende salvação eterna. Alguns logo desviam o curso, numa busca desenfreada pelas coisas materiais, e não busca propriamente o Espírito de Deus, que é quem vai lhe dirigir, quem vai guiar a sua vida e vai guiá-la na palavra. Muitos não se dedicam a compreender a palavra de Deus. Não compreendendo a palavra, continuam nos mesmos sofrimentos. Muitas pessoas, infelizmente, mesmo depois de terem encontrado Jesus, se embaraçam e não buscam conhecer melhor a Deus, para que o Espírito de Deus possa operar na sua vida. Deus não chama ninguém. Deus não chama as pessoas para que continuem com a vida como estava antes. Ele não chama quem está no pecado para continuar no pecado. Embora muitos evangélicos, infelizmente, enchem a boca para dizer: não, Deus não exige nada de ninguém. Deus não exige de quem não quer nada com Ele. A partir do momento que aceita Jesus, há um vínculo profundo. Passamos a ser filhos de Deus. Neste mesmo evangelho, não movimente as páginas da sua Bíblia, mas eu creio que a maioria de vocês sabe. No início do evangelho, logo
no capítulo 1, o Evangelho de João, ele relata, ele diz que a pessoa que aceita Jesus torna-se filho de Deus. Está lá no capítulo 1, no versículo 12, mas a todos quantos, todos, sejam quantos forem ou quem for, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O cristão precisa despertar essa consciência, irmãos, de que tem Deus como seu Pai. Pode contar com a sua ajuda em todos os momentos da sua vida. Precisa ter uma comunhão íntima com Ele, de filho para pai. Mas precisa ouvi-lo acima de tudo. E as formas para a nossa vida estão todas aqui neste livro, nos 66 livros da Bíblia. Então muitos se convertem, mas não buscam conhecer a Deus. Estudo da palavra, infelizmente, nem todos. Eu não estou, por favor, dizendo que é com você. Eu estou aqui trazendo a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, para te dizer que Deus não chama ninguém. Deus não chama pessoas para que elas continuem sofrendo como estavam sofrendo. Tanto que o apóstolo Paulo escreve dizendo, se alguém está em Cristo, ou seja, assim que, ou tão logo alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então já deixa os pecados e já vai começando a entender a palavra, vai começando uma comunhão com Deus de filho para pai, reconhecendo a soberania. Puxa, ter Deus como pai, Ele é Deus. Então deixa eu aprender. Mas Ele é Espírito, então eu tenho de aprender a andar em Espírito. É sobrenatural, então eu tenho de viver no campo sobrenatural. O que é viver no campo sobrenatural? Viver da fé. Eu não vejo Deus, mas Ele está em mim, Ele está na minha vida. Ele é meu amigo, Ele é meu pai. Então eu vou procurar uma comunhão com Ele. Então nós estamos vendo aqui, este homem não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia muito bem. Sabia tudo a respeito dele. Olha que privilégio, irmãos. Deus conhece cada ser humano sobre a face da terra. Dos que já viveram, dos que estão vivendo nestes dias e dos que viverão até a sua volta. Ou até que tudo se consuma e tudo acabe. Ou tudo seja consumado. Então atente bem. Jesus, Ele sabe tudo, irmãos. Mas também é algo assim, sabe, que a gente para e reflete e diz, meu Deus, o ser humano é criatura de Deus, Ele criou o ser humano. Como Deus deixa o ser humano tão à vontade, meu Deus? Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mesmo depois que a pessoa aceita, Ele não vai obrigar. Agora, se ela entender, se a pessoa entender que agora faz parte da família de Deus, então ela vai procurar conhecer a Deus e a forma como Deus quer que ela viva. Porque agora ela tem Deus como seu pai. Ela agora tem uma vida espiritual. Ela agora vai precisar de manter uma comunhão com o Pai. Precisa receber as revelações da palavra que vão lhe ajudar em cada momento da vida. O dia que Deus revelou a você que Jesus Cristo pagou o preço da tua vida, derramou o seu sangue por você, você não se sentiu valorizado? Se não se sentiu, então ainda é criança espiritual. Vamos crescer espiritualmente. Olha que privilégio, Deus olhou lá para o mundo. Ele conhece muito bem a cada um. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Olha só que coisa extraordinária, irmãos. Cada um de nós recebeu uma atenção especialíssima de Deus, que nos entregou a Jesus Cristo, para que nós entendêssemos salvação, para que nós o tivéssemos como Pai. E aí, vamos lá no desenrolar desse momento. Então diz, né? Eu vou pular toda essa primeira parte e chegar onde nós paramos na leitura, que é o versículo 6. Então Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Talvez você pergunte, mas por que Jesus pergunta a um homem que está em cima de uma cama, que não pode se mexer? Por que Jesus pergunta a esse homem se ele quer ficar curado? Sabe, irmãos,
As pessoas no natural são tão cheias de vontades, que muitas vezes elas não despertam para as necessidades prioritárias da vida. E muitas pessoas querem a satisfação do desejo do seu coração. Então Jesus já chegou, o que você quer? O sentido é esse. Jesus viu que ele precisava de cura. Queres ficar são? O outro ponto que eu observo aqui, irmãos, é o prazer que Jesus tem em curar. Jesus se aproxima dele e se oferece para curá-lo. E há pessoas, irmãos, que entram anos, saem anos, estão dentro de igrejas. Pessoa, às vezes, pode estar na melhor igreja da face da terra e não tem melhora nenhuma na sua vida, em nada, nem na saúde. Aí você pergunta, mas por quê? Por quê? São alguns fatores, irmãos, que precisam ser muito bem compreendidos e que permaneçam, fiquem como uma base de vida do cristão, da pessoa que é de Jesus. Deus não arromba um corpo. Ele não passa por dentro do cérebro, embora racionalmente você pense, você medite, mas se não abrir o coração para compreender coisas espirituais dentro do coração, Jesus não vai trabalhar nesse corpo. Porque o lugar do Espírito de Deus é o coração. É o principal lugar. Às vezes o coração está magoado, a pessoa entra numa igreja, se converte, está magoada, entra ano, sai ano. Pregações e pregações. Há pessoas que ouvem tantas pregações, das mais diversas e variadas que o Espírito Santo traz, para cuidar daquela pessoa. Mas, irmãos, ela não abre o coração. Ela se acha no direito de ficar com as suas mazelas, mas fui eu que sofri, fui eu que passei aquilo, fui eu. Tem que parar, irmãos. A pessoa que aceita Jesus, ela tem que deixar o Espírito de Deus lavá-la. Ela tem que ser lavada pela palavra. O que Deus disser é para fazer, meu irmão. Se é para praticar, é para praticar. Se é para tomar posição, é para tomar posição. De que adianta Deus dizer perdoa e a pessoa ficar com aquela mágoa, aquele rancor no coração? E aí a carne é que recebe as consequências de tudo isso. Irmãos, Satanás não está brincando, irmãos. Satanás não está brincando de roubar, matar e destruir. Foi Jesus quem alertou. Jesus diz, neste mesmo evangelho do João, Jesus diz, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Roubar, matar e destruir. Eu fico impressionada com cristãos que muitas vezes faltam chamar Deus de assassino. Ah, Deus deu, Deus levou. Não, meu irmão, para. A melhor coisa que uma pessoa que aceita Jesus faz, irmãos, é ter o coração, o querer lá dentro. Desejar ardentemente ouvir a palavra de Deus, ler, colocar os olhos e abrir o coração, mas num desejo ardente de colocar em prática. Porque Deus, como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Sabe de que adianta a pessoa se converte, irmãos? Ela não abre o coração, não limpa o coração, não perdoa, não joga coisas fora que deveria ter jogado, pensamentos sujos, revoltas. E aí, o corpo sofre as consequências disso. É tão simples compreender isso. Você vê, quando a pessoa está desanimada, como é que ela age? Como são as suas ações? Como é que ela passa o dia? Como é que ela vive? É preciso, irmãos, entender que o nosso espírito, vamos usar um exemplo aqui grotesco, meio biruta, mas vou usar. O nosso espírito é como se fosse a máquina do nosso corpo. Se o nosso espírito está cheio de Deus, você tem vontade de vencer, você tem vontade de trabalhar, você tem alegria. Se o nosso espírito está cheio de Deus, do Espírito de Deus, se nós estamos firmados na palavra de Deus, os problemas vêm
E nós não entramos em desespero. Por quê? Porque nós estamos na fé, numa certeza, porque Deus está presente. Ele é Deus. Ele é Deus. Não há nada que Ele não possa resolver. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.